Ai, ai, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero dar um testemunho também aqui, de segundos. Como, não tem como eu dizer de outra maneira. A mais pura verdade é o que eu vou externar agora. Depois dos pais biológicos de vocês, que mais torcem pela vitória de vocês, somos nós, pastores. Amém. Quantos têm isso? Diga amém. Amém. Por quê? Por diversas razões. Primeiro, porque a gente quer ver o agir de Deus na vida da igreja. Amém, amados? E a gente também quer que os irmãos eles cresçam a ponto de fluir e não dar muito trabalho também para os pastores. Quem está entendendo, diga amém. Porque, queridos, agora isso brincadeiras à parte, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais você olha para Cristo, na pessoa de quem Ele é, e não para o que Ele pode te dar, mais Ele te dá. Pouca gente está decifrando esse mistério. E aos poucos a gente vem descobrindo quem são as pessoas que estão descobrindo esses mistérios. Quando sobe aqui, quem está entendendo, diga amém. Amém. O caminho é esse. O caminho é você olhar para o Senhor como se não fosse um caixa eletrônico, mas de olhar para o Senhor olhando para Deus. Amém? Na sua dignidade. E eu começo a palavra, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Enquanto você abre Mateus capítulo 7, eu preciso corroborar com cada palavra do meu obreiro Jairo, quando fala da Vila Mariquinha. Meus irmãos, eu já falei isso e repito, e não me cansarei de repetir. O Espírito Santo de Deus se move diferente naquele lugar. Só quem vai percebe isso. E pela graça dele, pela permissão dele, a gente sente a presença. Porque nós não temos condições de sentir se não for dado permissão de Deus. Amém? Amém? Mas hoje, não só por conta daquela menininha pequena que estava louvando, a gente se emocionou ao ver aquele tamanho de vida, né? Com aquela compenetração toda, mas a gente vê o mover do Espírito naquele lugar. E o Senhor, Ele gosta de nos surpreender, porque às vezes de onde você vem, de onde você acha que não vem o mover, é dali que vem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E às vezes a gente vem com toda a expectativa para a casa de Deus, nessa casa maravilhosa, louvado seja o nome dele, e muitas vezes a gente não sente o que a gente sente numa fase beta como aquela, né? Porque ainda está em fase de construção, ainda está em fase de aperfeiçoamento. Amém, amados? Eu sempre, para concluir sobre a Vila Mariquinha, eu sempre gosto de compartilhar essa informação em relação àquele lugar da seguinte maneira: ali não é ainda uma igreja, ali é um lugar de retiro, ali é um lugar onde nós vamos captar do Senhor instruções, ensinamentos, comunhões. Ali é um lugar de retiro, de descanso. Amém, amados? Vai chegar o tempo que as almas virão para aquele lugar, que as pessoas irão congregar ali. Aí, a partir desse dia, será uma igreja. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Capítulo 7 de Mateus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Deixa sua Bíblia aberta. Senhor meu Deus, Pai querido e amado, nessa noite especial por causa da Tua presença, especial porque hoje é culto de Santa Ceia. Deus amado, nós pedimos a Ti, ó Pai, que pela Tua graça, pelo Teu amor, que o Senhor venha nos perdoar nossas negligências, os nossos pecados, que a Tua graça nos envolva. Meu Deus, que o Teu perdão nos abrace. Espírito Santo, que o Senhor possa refrigerar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, que o Senhor possa trazer bálsamo para nos curar nossas feridas emocionais, que o Senhor possa nos curar no corpo, na alma e no espírito. Amém. Em nome de Jesus, que venha do alto a sabedoria, a unção necessária, na medida certa, para que eu e meus irmãos compreendamos o nível de intimidade e maturidade que o Senhor deseja para cada um. Que agora, Senhor, o céu esteja aberto e que somente a Tua vontade seja feita hoje, nesse momento,
Em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Pega sua mão para cima e repete comigo. Diga, Pai, Pai, eu creio que hoje eu sairei daqui com uma palavra poderosa. Diga assim, uma palavra vai mudar a minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém, amado? Se você crê, você vai receber essa noite. Amém. Talvez você não comece a palavra de hoje trazendo para nós algo confortável. Não. Porque quando você fala de culto de família, nós temos que falar de santidade. Uma coisa vai puxando a outra. Amém. E quando a gente fala de santidade, a gente está falando da vontade do Senhor, daquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. E quando a gente se depara com essa questão, vem outro conceito que eu preciso zelar, que é a disciplina, a diligência, o zelo, o cuidado, a responsabilidade. Porque esta é uma aliança eterna. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ela não é uma aliança perpétua. Então, amados, a palavra que o Senhor deixou nessa parte que eu vou compartilhar nesse texto é um fragmento do Sermão do Monte. Quero que você entenda o contexto, porque no Sermão do Monte estavam ali todos os tipos de personalidades, de pessoas. No monte estavam ali, nas multidões reunidas, pessoas de diversas formas de pensar, de se comportar e de adorar o Deus verdadeiro ou não. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E quando a gente fala nesse universo de variações de personalidade, de pessoas, também tem algo que é comum em todas elas, inclusive no meio dos discípulos: a fraqueza inerente do ser humano, a fraqueza da negligência. Mas aqui nós vamos aprender muita coisa nessa noite. A partir do verso 15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Observe, como eu comecei a mensagem hoje de manhã, eu vou apenas acrescentar algumas coisas nessa mensagem da noite, mas eu comecei dizendo isso, levando os irmãos a uma reflexão. Quem é o falso profeta e como identificá-lo? Não é hoje no Globo Repórter não, mas é hoje, agora, aqui, domingo. Porque o Senhor, quando Ele dá esse desafio, quando Ele fala desse mistério, Ele também dá o segredo, a receita, de ser tudo revelado. A partir do verso 15, Ele fala desse falso profeta e daqueles disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Só tem uma coisa que eu queria acrescentar junto com você essa noite. Essa palavra, ela não está apontando apenas hoje para o falso profeta. Ela está apontando para cada um de nós. Porque cada um de nós temos um fragmento de lobo roubador, de falso profeta. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E eu vou dizer isso tudo hoje. Mas o Senhor fala o seguinte, o versículo 16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Por que pelos frutos a gente vai conhecer? Porque, queridos, hoje em dia, assim como desde do Gênesis, o que eu falo dificilmente vai ser 100% efetivamente condizente com a verdade, com o resultado final. O ser humano tem um problema de procurar atalho, de procurar desvios, de procurar formas para que ele se esforce o mínimo possível e para que os resultados sejam bons, mas esse caminho ele não leva para uma plena edificação, uma plena vontade de Deus. Amados, o que o Senhor quer dizer para nós hoje é que esses lobos roubadores, esses lobos disfarçados de ovelha, falso profeta, quando a gente começa a falar em resultado, em fruto, a gente começa a entender que isso não é só para uma classe de pessoas, é para a multidão, é para discípulos. E no decorrer da mensagem a gente vai entender que dentro ou fora da igreja, em qualquer igreja, tem esses problemas, porque esses problemas nós carregamos eles. Esses problemas de palavra, de resultado, de fruto, de hipocrisia, digamos logo assim.
Todos nós temos sim pitadas de hipocrisia. Todos nós vivemos nas tentações em que às vezes somos pressionados, direto ou indiretamente, voluntária ou involuntariamente, a mentir. E a mentira é uma hipocrisia. Eu vou contar uma história que não é verdade. Que produção eu estou dando? O que eu estou produzindo no resultado final? Vai dizer a meu respeito. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Veja o quanto que essa palavra já começa dessa forma. Agora veja que o Senhor, quando você observa o Sermão do Monte, o Senhor não fica rodeando. Ele não fica fazendo ornamentos com palavras, com medo de ofender o ego dos seus ouvintes, dos seus espectadores. Não, sabe por quê? Porque Ele tem pressa em curar, em restaurar. Ele tem pressa em dizer quem nós somos e quem Ele é. Nós somos o problema, Ele é a solução. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu repito. É por isso, queridos, que quando você atinge esse nível de consciência de pecado, eu vou usar essa expressão, consciência de pecado, deve ser uma constante no nosso pensamento e no nosso coração, porque é a partir dela que nós construímos um vínculo de dependência eterna com Deus. Quando eu começo a compreender que eu sou defeituoso na minha natureza, desde a minha criação, eu vou começar a meditar naquilo que eu sou de verdade, sem máscara, porque de Deus ninguém se zomba, não tem como ludibriar, não tem como disfarçar diante de Deus. A quem nós estamos servindo? A um Deus de Araque? Ou a um Deus que tem atributos exclusivos, tipo onisciência? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se eu sirvo e eu conheço que o meu Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, eu não posso ser uma pessoa que eu não sou de verdade diante dele. Como é que eu digo que eu amo a Deus e eu ando nessa falsidade diante dele? Então, queridos, eis a boa nova. Aqui é o lugar onde todos nós nos juntamos, cada um com seu defeito em particular e muitos defeitos coletivos, para um só Deus que soluciona esses defeitos. Amém. Que conserta, que restaura, que fortalece. Amados, agora deixa eu te falar, é propósito do Senhor que essa consciência de pecado jamais saia da nossa mente. Por quê? Porque isso gera em nós um temor e logo vai produzir uma sabedoria. Se o Senhor deixar a gente viver do jeito que a gente gosta, quem estará neste lugar confessando o pecado? Quem está entendendo, diga amém. Enquanto nós estivermos nessa terra e nessa carne, nós vamos estar lutando para fazer a vontade do Senhor, e na grande maioria das vezes é não fazendo a nossa, porque a nossa inclina só em favor da carne. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pastor, como é que eu vou classificar o que é bênção, o que é maldição? Meu irmão, carrega a consciência de pecado junto contigo. Grava essa expressão, essa mentalidade, esse conceito de pecado. Você é um pecador, você tem que lutar contra a tentação para você não ficar caído. Eu vou repetir aqui, eu citei hoje de manhã um rapaz que eu acompanho, que tem um coração na obra, mas ele tem alguns probleminhas. E o que mais castiga e tortura ele, posso dizer isso, é que ele vive num conflito muito intenso pessoal em relação à aliança dele versus a obediência dos mandamentos. Ele quer vincular de forma muito, muito forte os 10 mandamentos, a obediência de Cristo, a convivência e o relacionamento familiar, a convivência no relacionamento fraterno. E eu falo para ele: meu irmão, não olha para a lei, olha para Cristo, porque ser humano nenhum, a não ser Cristo, homem, quando se fez carne, conseguiu, ele foi o único, não haverá outro, que conseguiu obedecer plenamente 100% e o tempo todo, todos os mandamentos. Amém. Mas aí ele vem com aquelas questões, mas me diga, eu não posso mentir, eu não posso adulterar, eu não posso. Meu irmão, você não pode, mas você não consegue ficar sem pecar. O que a lei representa para nós? O que ela está dizendo para mim e para você? Que nós somos dependentes, que nós não conseguimos obedecer e pronto. Que nós somos defeituosos e carecemos de um indivíduo divino e único.
e exclusivo chamado Jesus de Nazaré. Amém. Quem está entendendo, diga amém. E eu falava, eu desenhava, e até hoje, de vez em quando, ele volta a fita de novo, e lá vai eu de novo falar de novo isso, para levar paz para o coração dele, porque ele fica com essas crises existenciais, por essas questões polêmicas, ele faz aquela coisa na cabeça, porque ele precisa perdoar A, B e C, o pai, não sei quem, a irmã, e ele tem que, eu digo, não, perdoar você tem mesmo. Isso, meu filho, às vezes é uma batalha perpétua. É pesado isso, né? Mas Deus nos dá condições, através da sua palavra, das suas instruções, dos seus ensinamentos, que nós temos que perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos prejudicam, que nos perseguem. Nós temos que perdoar, ponto. É inegociável. Não tem exceção no teu caso. Não tem exceção no meu caso. E quando você consegue fazer a vontade de Deus, e quando você escuta isso, você sabe que não é fazendo a tua, né? Mas é a de Deus. Você está revelando para principados e potestades que você tem uma aliança forte com aquele que é a fonte inesgotável de poder. Aleluia. E que te salva e te guarda de todo ataque e retaliação, sobretudo de toda acusação. Amém. Porque o diabo só tem um vacilo para contar na cara da gente. Olha aí, tu não é digno da presença dele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas o que o diabo não está contando é com a nossa consciência de pecado, com o nosso coração aberto diante de Deus, especialmente Amém. nesse lugar. Glória a Deus. O que ele não está contando é que a Igreja Rocha, por exemplo, as pessoas que entram daquela porta para dentro, elas sabem que não adianta viver com capa ou máscara, porque de Deus ninguém se zomba, ele nos conhece de dentro para fora. Amados, então nós vamos tratar Deus na dignidade dele, dizendo a ele quem nós somos, o tempo todo. E aqui é o lugar da congregação, da aglomeração de pecadores, dizendo: Pai, me salva, Pai, me perdoa, Pai, me restaura, Pai, me cura, Pai, tem misericórdia de mim. Por que misericórdia? Porque a gente peca todo dia. Por que misericórdia? Porque perdão, porque graça, porque nós estamos ainda nesta carne, e o Senhor sabe disso. O diabo não precisa acusar, não, ele sabe o que Deus, ele vê no nosso coração nesses momentos, apesar das reincidências de pecado, e apesar desses capítulos repetidos de pedidos de perdão cotidianos. O que Deus analisa em nós, e o que o diabo tenta apagar isso do nosso entendimento, é que ele vai nos ver o nível de temor e de, sobretudo, de inconformidade, no sentido literal, de você não se conformar. Inconformidade, para você não se conformar com a situação de pecado, ou com a situação de repetição desse pecado, porque cada vez você precisa ter aquele arrependimento genuíno interior do coração. Quem está entendendo, diga amém. Até chegar uma hora que você não conseguir mais pecar de jeito nenhum naquela área. Pronto, falei. Porque isso é uma construção de cura que o Espírito Santo de Deus faz em nós, irmão. Quem está entendendo aqui de verdade, diga amém. Não, pastor, tem muita gente que abandona o barco, tem muita gente que vai embora, que essa palavra é impossível, a pessoa ser perdoada. Não é impossível não, querido. Para Deus não tem impossível. Se você persistir, se você falar toda hora, uma hora ele vai cansar e vai te curar, e você não vai mais pecar naquela área. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Os maiores vícios o Senhor consegue transformar em virtude, em graça, em perdão, em restauração. Ele tira o vício. Amém. Amém, amados? Amém. Aí nós começamos o texto falando de: pelos frutos a gente conhece quem é quem. Aí você veja que essa palavra é geral. Ela está citando o falso profeta porque é algo sobre líder, sobre referência. E ele coloca todo mundo no mesmo balaio. E eu quero colocar mais ainda, todo ser humano no mesmo balaio. Porque todos nós temos essas mesmas coisas, essas mesmas batalhas, essas mesmas tentações. Agora, o que eu preciso lutar é para que os meus resultados sejam cada vez melhores a cada dia, que os frutos das minhas ações sejam cada vez melhores. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aqui o Senhor nos mostra quem Ele é e quem nós somos. Continuando, o texto diz, versículo 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Agora veja, quando você leva a sua vida
da forma egoísta do ser humano, tudo isso é verdade e se cumpre. Mas quando você tem um interventor que tem poder para mudar a tua realidade, ele consegue transformar a árvore para que o fruto seja bom. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Tem pessoas de dentro da igreja, de dentro do povo de Deus, que ficam procurando resultados ruins, frutos maus, meus irmãos. Tem os agrônomos aí, né, entre aspas, que ficam procurando esses defeitos nessas árvores. E esse é o maior defeito dessas pessoas, de estar procurando demais. Esse é um fruto mau que essa pessoa está produzindo, o fruto de procurar fruto mau nos outros. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. E aí, às vezes, e na maioria das vezes, a pessoa não quer mais ouvir tanta verdade, não quer mais tanto compromisso assim com Deus, porque é muito fardo. Não, o pastor João Marcos, ele é muito sério, ele joga muito fardo na gente, como se isso aqui fosse um peso para te matar. Todo peso que vem de Deus é para te salvar do inferno. Amém. Amém. Aí você procura uma justificativa para sair. Aí fala, não, os irmãos são cheios de defeitos naquele lugar, eu vou me embora. Sabe de nada, inocente. Tu quer ir embora porque tu não tem mais a capacidade de levar a aliança no peito e está com essa justificativa chula. E se porventura sair e for para outro lugar, adivinha o que tem lá te esperando? Um caminhão cheio de problemas, cheio de defeitos. Pessoas, aonde tem pessoas tem defeito. Amém. Quem está entendendo? Diga amém. E é por isso que eu louvo a Deus por lugares como esse, onde a gente tem liberdade de falar de absolutamente tudo a respeito das nossas mazelas, a respeito das nossas fraquezas. Aqui é o lugar que a gente rasga o véu mesmo, fala com Deus face a face. Aqui é o local onde a gente joga a máscara longe. Amém. E sobretudo, o que eu mais louvo a Deus, aqui é lugar que dificilmente o irmão pega uma pedra para jogar no outro. Amém, Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 21, ele fala um pouco sobre o fim dos tempos e sobre nós. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. O que é isso, pastor? Que palavra confusa é essa? Essa palavra, queridos, demonstra o poder extremo de Deus. Amém. O poder exclusivo do Senhor, que Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, inclusive usar condenado para salvar a alma para ir para o céu. Amém. Ele usou jumenta para falar com o profeta. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É por isso que quanto mais é dado, mais é cobrado. É uma honra servir a Deus na posição que eu estou hoje? É. Mas eu tenho que olhar muito por onde eu estou pisando. É uma honra ajudar e auxiliar meus irmãos, porque eu tenho visto, isso é testemunho, a transformação e o crescimento. Haja vista o que já foi dito aqui nesse altar. Glória a Deus. Amém. Eu tenho participação direta e indireta, porque o meu joelho dobra em favor de cada família nesse lugar. Glória a Deus. E eu tenho orgulho em Cristo de dizer isso, para que ele cresça e eu diminua, e para que o inferno seja humilhado. Pastor, por que o senhor não está orando da mesma forma por mim? Quem foi que falou que eu não estou orando por ti desse jeito? Ou até mais. Às vezes o defeito da igreja é de achar que o pastor é juízo temerário em relação ao pastor. Já falei isso aqui. Queridos, e quanto mais, eu sempre falo isso para as pessoas que mais dão testemunho aqui. Por que será? Para ver se toda a igreja pega essa visão. Quanto mais você fala da sua vida para o seu pastor e para a sua pastora, as mulheres, mais você tem uma luz extra na tua vida. Amém? Porque 2 joelhinhos a mais, focado pontualmente naquela questão tua, pode fazer toda a diferença no final. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E por fim, esta mensagem aqui que eu trouxe é para que a gente compreenda que nós precisamos de constante transformação. E o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar bode em ovelha, joio em trigo. Amém? Amém. Pessoas que outrora só viviam de falar mal dos outros, começar também a serem transformadas. Louvado seja o nome do Senhor. Passa a tua Bíblia agora para o capítulo 13 do Evangelho de João. Já estamos caminhando para o final.
João capítulo 13, quem encontrou, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diácono Oswaldo, prepara uma palavra para a oferta, por gentileza. O versículo 12 em diante diz: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis andar, lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém, amados? Amém. Quantas pessoas sabem dessas coisas, mas não são bem-aventuradas porque não praticam? Está na hora da gente entrar em ação, porque mais na frente o próximo texto começa a falar, os próximos versículos, de que aqueles que fazem estas coisas serão a habitação do Pai, do Filho, do Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Amados, uma coisa que é a maior das curiosidades nesse texto, essa é a última Santa Ceia do Senhor com os seus discípulos. Lembra no começo do texto que eu falei sobre, pelos frutos a gente conhece quem é o falso profeta? O que essas pessoas, naquele tempo, na presença do Senhor, o que essas pessoas, ou melhor, qual era a resposta que o Senhor Jesus, o que ele fazia em relação àquelas pessoas que se chegavam a ele e depois iam embora? O que Jesus fazia em relação a essas pessoas? Nada. Da mesma forma, nós também não podemos fazer nada. Quem está entendendo? Amém? Amém. Pastor, se pessoas que estão querendo sair, deixam embora, é porque estão dando trabalho. Meu irmão, vamos orar por todos, pelos que estão indo, pelos que estão pensando em ir, porque para onde é que elas vão? Que lugar elas vão encontrar que vai solucionar os seus problemas? Muito pelo contrário, vai chegar em algum lugar com mais problema onde já tem problema. É melhor a gente ficar aqui porque está todo mundo em casa. E não se preocupe, porque se nosso meio tiver algum iscariote, o Senhor vai tratar dele. Aqui, na última ceia do Senhor, o Senhor lavou os pés de Judas Iscariotes. Amém. Glória a Deus. E sabe o que foi que ele fez com Judas? Nada. Então, se o meu Senhor conduziu dessa maneira a igreja dele, com a presença física dele, quem somos nós para discriminar, recantear, prejudicar, apedrejar o nosso irmão? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu sempre digo isso, enquanto eu for pastor neste lugar, enquanto os meus diáconos, quando forem pastores, eles vão receber esse legado, digam amém. Amém. Eu não vou aceitar nenhum tipo de ofensa pessoal, discriminação ou apedrejamento aqui neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Por quê? Porque o meu Senhor não age dessa forma. Nós não podemos agir dessa maneira. Veja novamente, para concluir, olha os iscariotes. O Senhor lavou os pés daquele traíra. Pastor, como é que é para me tratar o irmão? Lava os pés dele também. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, queridos, que essa palavra ela possa ficar no nosso coração, que eu possa mudar ao refletir sobre isso, e que eu possa entender que, ao ponto de vista de Deus, todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma oportunidade. Infelizmente, nem todos aproveitam essa oportunidade. Até quando a gente vai ficar protelando, enrolando, empurrando com a barriga os sacramentos, por exemplo? Agora sim, comecei a pegar um pouquinho mais pesado, mas é para o teu bem, é para a tua restauração, é para a tua restituição. Amém. É para a salvação da tua alma. Amém. Glória a Deus. Trate das coisas de Deus com diligência, da forma como ele é precioso. Faça a sua aliança com o Senhor. Mostra-te diante dos homens e de Deus que você é um homem novo, uma nova criatura, um homem, uma mulher de Deus.
venha à frente quando for convidado, em nome de Jesus. Amém. Se batize e pare com essas enrolações. Amém. Case, ande na linha conforme Deus determinou. Até quando nós vamos ficar ainda vacilando, deixando essas chances passarem? Pessoas estão brincando com a salvação. Queridos, a nossa alma vai viver eternamente. E o Senhor estabeleceu parâmetros e deu direção para a igreja, para todos aqueles que dizem que amam a Ele. Deem então, portanto, demonstrações desse amor na prática, obedecendo os sacramentos, que é o básico. Você ama Jesus? Todo mundo, gregos e troianos, amamos. Tá. Vamos botar o pé nas águas? Aí, cadê? Vamos aqui trabalhar na seara? Vamos aqui levar Deus a sério? Não, eu não vou não, porque lá vem, olha aí, olha a justificativa, olha o leão da montanha, a saída estratégica, olha. Não, eu não vou porque o irmão ali fez tudo certinho, igual o pastor falou, e é cheio de defeito. É melhor ele fazer aquilo que o Senhor determinou com defeito, do que estar cheio de defeito e não ter feito nada que o Senhor determinou. E aí? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu escutei de um amigo, que eu tenho certeza que ele vai voltar para esse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus ele vai voltar para esse lugar. Ele falou uma coisa muito importante para um outro jovem. Ele disse: rapaz, nós somos todos cheios de defeito. Eu tenho um problema de farra. Ele rasgou o verbo, não sei se o Oswaldo Neto estava no dia. Agora deixa eu te falar uma coisa. Com esses defeitos tudo, aí aqui nós temos que estar na igreja mesmo. Olha isso. Olha esse entendimento. Com isso tudo que a gente está fazendo errado, aí aqui nós temos que estar na igreja mesmo. E graças a Deus lá na igreja Rocha não tem ninguém para ficar jogando pedra na gente. Porque imagina isso em outro lugar onde as portas até se fecham na portaria, o porteiro não deixa nem entrar. Porque viu a gente em algum lugar errado. Se a igreja é lugar de consertar o erro, como é que eu vou ser barrado? Como é que eu vou ser discriminado? Como é que eu vou ser recanteado? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Queridos, aonde o Senhor Jesus habita, aonde Ele está, junto com o povo dele, ali tem oportunidade. Enquanto nós estivermos aqui respirando, existe oportunidade. Ai daqueles que atrapalharem esse processo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E um dia eu peguei isso tudo e falei para ele: cadê aquele homem que me falou isso? Tu deixou o mundo te sugar. Volta. Não, eu vou voltar. Eu digo isso porque eu tenho uma amizade, uma intimidade com ele. Tenho certeza que ele não vai achar ruim isso. E eu tenho certeza que ele vai voltar para esse lugar. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus, amados.